Nós estamos hoje nesse Papo Fácil diferente, estamos na sede da Intel, um assunto muito, mas muito interessante, mas não sou eu que vou dizer para vocês do que a gente vai falar. Eu vou chamar aqui o Pietro Coloca, que vai contar para a gente, e na sequência uma conversa deliciosa sobre um assunto de tecnologia muito interessante. Olá, espectadores do Papo Fácil. Então, como o Xandó falou, hoje estamos aqui no escritório da Intel e teremos um bate-papo, falando principalmente da nossa parceria com a Oiti, que é uma empresa muito voltada para a parte de biometria facial, para o segmento financeiro, e como que a Intel está por trás de tudo isso, Dentro dessa entrevista a gente tem o Alessandro Cabello, que é o nosso Intel Innovator, e ele vai explicar toda a base da tecnologia aqui por trás do processamento e da solução que eles têm. Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, diferente, na sede da Intel. A grande satisfação conversar sobre um assunto muito legal. A gente está aqui com o Fernando Gomes, que ele é CEO da OIT, e o Alessandro Cabello, que é fundador da OIT. Uma oportunidade única. Eu sei que vocês estão aqui para um evento, conseguimos aí ter esse tempo com vocês. Muito obrigado pela participação. Tem coisas importantes para a gente falar aqui hoje, não é isso? Isso mesmo, então a gente vai abordar bastante sobre como que a gente faz uso da tecnologia no combate à fraude. Acho que isso traz um pouco da origem da OIT, de se colocar como empresa, uma ferramenta a serviço da sociedade no combate à fraude, explorando principalmente a parte de visão computacional, inteligência artificial, biometria facial, e isso também impulsionado por toda a capacidade de processadores e ambiente computacional que a gente tem disponível hoje. Alessandro não, Cabello, né? Exato. Você está nesse segmento há muitos anos, a gente já teve uma conversa preliminar aqui. Como é que é falar desse contexto? Você está aí tanto tempo nessa área, então obrigado também pela sua participação. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando toda a história do Certiface e a história da biometria no Brasil. Mas desde os 10 anos de idade eu sempre me apaixonei por inovação. E em 1996 comecei a me engajar com fraude. Em 1998 comecei a levar a sério visão computacional, Linux e biometria. E em 1999 acabei me deparando com as tecnologias de visão computacional da Intel. E ao longo dessa jornada, até aproximadamente 2010, tive o privilégio de conhecer diversas tecnologias, diversos algoritmos. E sempre com o viés de usar a tecnologia a serviço da humanidade, resolvemos criar o Certiface, que nasceu para que ninguém compre no nome de vocês com documentação falsa. O Certiface nasceu para proteger as pessoas do bem. Então, hoje, o mercado financeiro, o varejo, ele é protegido pela tecnologia de biometria facial. Sabe que esse é um assunto que, coincidentemente, nesse mesmo local onde a gente está gravando esse vídeo na Intel, já participei de eventos passados onde a Intel antecipou que ela tem soluções de tanto software quanto hardware, que aliás é uma característica muito interessante da Intel, ela trafegar nessas duas. Nem todo mundo sabe que a Intel tem muito software, não é pouco, é muito, mas já falávamos sobre reconhecimento visual, esse tipo de coisa. Isso deu uma incrementada muito grande e eu entendi que a empresa de vocês está muito focada exatamente na prevenção à fraude, Então eu queria que comentasse como que é esse procedimento, o que é o serviço que vocês trazem e como que isso é implementado. A OIT ela foi pioneira no mercado na construção do modelo de negócios de birô de faces. A gente foi pioneiro nesse desenvolvimento que consolida uma base colaborativa no mercado. Então a gente forma uma base biométrica baseada na biometria facial, onde todas as empresas que fazem uso da solução, de certa forma, elas contribuem na formação dessa base. É uma base que hoje ela já tem um alcance de 100 milhões de faces no Brasil. Puxa. E também traz consigo uma base de conhecimento de fraude, com passagens de fraude, que não só a relação face e cadastro CPF, mas também uma relação de conhecimento do histórico de passagens daquela face para entender se tem algum desvio de comportamento em relação à fraude. Então, com essas duas bases, a gente consegue colocar para o mercado uma solução que endereça a dor de identificação e autenticação de pessoas, tanto nos casos de uso de onboard e formalização digital, quanto nos casos de uso transacionais. Então, no momento de fazer uma transferência, um Pix, na habilitação de um dispositivo novo, quando você acessa a sua conta numa instituição financeira. Então, a gente apoia o mercado no processo de identificar e autenticar pessoas naturais. Isso demanda
recursos computacionais e de software bastante sofisticados, né? O Cabelo comentou que você vem exatamente disso daí. Hoje em dia as pessoas acham que é tudo muito simples, que o celular reconhece, vê quem eu sou, mas é muito além disso, né? Exato. Hoje parece tudo muito simples. Nós estamos numa era de que você clica e tudo acontece, mas existe muita ciência. E principalmente porque a otimização ela é fundamental para conseguirmos processar isso em tempo real. Hoje nós conseguimos processar em 1 ou 2 segundos, no máximo 3 segundos, uma base de 100 milhões de usuários em um prene. Então, se existe um determinado fraudador, em apenas 2, 3 segundos nós proporcionamos essa resposta ao mercado. Isso deve-se a um conjunto enorme, um conjunto e um legado de ferramentas enormes de software da Intel que nós implementamos no Certiface. Desde sempre, nós sempre estamos preocupados a otimizar o nosso processo para dar uma resposta rápida ao mercado e para o cliente. Hoje nós estamos na era da informação. 1, 2, 3 segundos é muito precioso. Nós precisamos responder de maneira rápida. E para isso existem tecnologias como o OpenAPI e o OpenVINO que proporcionam assim, ganhos de performance, produtividade e acurácia no processamento da biometria facial. Você falou bastante em fraude, claro que isso é extremamente importante, a gente vai até voltar a aprofundar mais esse assunto, mas é também uma questão de experiência do usuário, né? Os usuários, quando deixam de usar outras formas de autenticação para utilizar o reconhecimento facial, é muito melhor, né? Excelente abordagem, inclusive no contexto de experiência. Porque processar biometria facial, reconhecimento facial e biometria facial são palavras distintas, né? São tecnologias distintas e complexas. Porque interessante você mencionar isso, é importante explicar. Reconhecimento facial, em qual coordenada desse vídeo está a face? Biometria facial, de quem é essa face? São 2 etapas extremamente trabalhosas e complexas. Que estão juntas no processo. Que estão num único processo, mas é muito comum confundirmos esses termos, né? E qual que é o ponto, qual é o nosso diferencial e por que estamos aqui? Para prover um melhor serviço e conseguir processar biometria facial, com reconhecimento facial, claro, em fotos escuras, com pouca luminância ou excesso de luminância, porque as pessoas acham que erroneamente as pessoas acham que uma foto extremamente grande é boa. Toda inteligência artificial, que é o caso da biometria facial, ela tem um limite. Muito grande ou muito pequena é uma foto ruim. Nós estamos preparados para todos esses tipos. Baixa luminância, foto escura. Pô, se eu estou fazendo um cadastro, fazendo um pagamento num restaurante com luz ambiente, eu não tenho que ir num lugar mais iluminado para pagar minha conta com a face. Então, assim, diminuir a fricção, tornar fluido o uso da biometria facial é o nosso papel. Isso é graças a um esforço muito grande, que é um legado aí de 30 anos usando visão computacional, com inteligência artificial e as tecnologias Intel. E na direção desse esforço que o Cabelo comentou, a gente coloca o usuário no centro da discussão. A gente tem 2 segundos de interação com o usuário numa jornada. Os 2 segundos mágicos, né? Os 2 segundos mágicos. Senão abandona. Exato, senão você começa a ter problema de conversão de jornada com o usuário. E naqueles 2 segundos você precisa fazer uma série de etapas de validação, desde uma prova de vida, para garantir que do outro lado da câmera seja uma pessoa presente, consciente e viva. E não uma foto para fingir que é uma pessoa. Não uma reprodução, não uma deepfake, GANs e outras práticas de burlar ali o processo de captura da imagem. E feito isso, com essa interação do usuário, que é a ponta tangível no usuário final, a gente tem uma demanda de poder computacional, porque a abordagem que a gente utiliza de biometria, ela é bastante profunda. Então a gente faz desde esse processo de prova de vida, o ajuste de angulação, resize, rotação da imagem, remoção de bordas, tratamento da imagem, Face Finder, que é localizar a face, extrair o template biométrico, comparar isso num conceito de floresta de algoritmos onde a gente utiliza diversas abordagens de inteligência artificiais para explorar o melhor resultado, porque a gente não pode se ater ao índice de falso positivo de um único algoritmo. A gente tem que trazer isso para um outro universo com um nível de assertividade muito mais amplo, porque a gente é um hub do mercado, a gente soma populações de cada empresa. Então eu tenho uma obrigação de ter uma assertividade no nível maior de assertividade. Quando você falou em floresta de algoritmos, o que eu imaginei aqui? Que quando a imagem é captada, não importa boa, com luz, mais luz, menos luz,
isso é traduzido em diversos caminhos, não sei se me corrija se é isso, para que na hora de fazer a validação se possa identificar ou procurar aquele que dá o melhor resultado ou confrontar, é mais ou menos isso? Exato, porque cada algoritmo ele tem uma zona de conforto, né? E você tem tipos de algoritmos diferentes, estruturais, holísticos, e tem algoritmo que vai trabalhar melhor com alta luminância, baixa luminância, dependendo da qualidade da imagem ou uma característica da face que está presente na imagem. Então, se você isolar o resultado de algoritmo, você vai ter uma margem de erro. Quando você monta um merge matemático, que foi a ciência que o Cabello aplicou na construção do Search Face, a gente consegue trazer esse patamar de assertividade para um outro nível. E isso faz com que a gente consiga aplicar, sendo um hub, uma base colaborativa de mercado, somando populações biométricas no mercado. Que o desafio também é processar na etapa final uma comparação 1 para N no universo de 70, 80, 100 milhões de faces. Hoje isso é um desafio computacional muito complexo, lembrando daqueles famosos 2 segundos. Não, com certeza. Agora, eu sei que vocês estão focados bastante no mercado financeiro, né? Até peço que vocês depois até possam comentar algumas das empresas que usam essa solução. E nesse contexto, isso trouxe, acho que, bastante benefício para o usuário. Eu vou dar um testemunho meu. Eu troco de celular com uma certa frequência, porque eu testo, as empresas às vezes me mandam para testar, e era algo absolutamente desconfortável, para não dizer muito ruim. Toda vez que trocava de celular, eu instalava o aplicativo do banco e eu tinha que ir no caixa eletrônico com o meu cartão magnético, o cartão de chip, para ir lá para provar que sou eu, para validar o dispositivo. Isso era muito chato, né? Isso hoje em dia acabou, né? Acho que esses clientes que vocês atendem usam também para validação de dispositivo. Perfeito. Hoje a gente atende acho que uma grande parcela das instituições financeiras do país. A gente está falando de empresas do porte de um Banco Itaú, no Banco Carrefour como a figura do varejo. Então a gente tem clientes importantes nessa cadeia nessa cadeia de crédito do mercado, né, de concessão de crédito no mercado principalmente, seja no varejo, seja através de um banco, uma instituição financeira. E nesse processo a gente apoia eles não só na originação, na abertura de conta, né, na segurança da originação na abertura de conta, mas também nesses casos de uso transacionais, onde a habilitação do device você agora consegue fazer sem ter que se deslocar da sua residência. Então, em qualquer lugar você consegue, com a face sendo um fator de inerência, tendo uma forte segurança, você conseguir habilitar um novo dispositivo que vai se tornar o seu fator de posse numa estratégia de fator múltiplo de autenticação. Existe uma informação que vocês passaram aqui mais de uma vez, mas eu quero reforçar e até dar destaque. Eu, quando conversei antes com vocês, eu fiquei bastante assim, bem impressionado com o serviço que vocês prestam, porque se cada uma dessas instituições financeiras tivesse que ter o seu nicho computacional, a sua base de dados facial, isso ia gerar uma multiplicidade de cadastros, e eu estou entendendo que vocês consolidam essas bases de dados para prover o serviço para essas e outras que virão. É isso? Exatamente. Eu acho que o compartilhamento da base faz muito sentido. Nós somos pioneiros. Tá? E foi muito árduo o trabalho de evangelizar o mercado, principalmente em 2007, quando nós fizemos uma prova de conceito. Porque o grande diferencial é proporcionar ao mercado um serviço que acabe com a fraude. Porque do mesmo jeito que nós acordamos todo dia para trabalhar, o fraudador acorda desenfreadamente para fraudar as pessoas. Ele acorda mais cedo. Bem mais cedo. E o nosso esforço foi justamente em prover algo rápido e com assertividade. E vale a pena mencionar a exploração técnica disso tudo, porque hoje nós temos processadores multinuclear, programação multinuclear é importante. O Fernando mencionou agora há pouco sobre o processamento sobre as características da face. Os olhos estão abertos, boca fechada, fundo uniforme, ângulo da face. Com a programação multinuclear, com os vários núcleos que os processadores possuem hoje, você pode paralelizar todas essas checagens simultaneamente ao ponto de conseguir responder quase que em tempo real toda essa validação. E vários aceleradores, porque a própria Intel dispõe de vários aceleradores, até é legal você detalhar um pouco mais isso, que também, além dos próprios núcleos, os próprios aceleradores que compõem lá o chipset, trabalham em paralelo também. Exatamente. A Intel está proporcionando ao mercado, um dos motivos pelo qual sou innovator e evangelizador Intel,
proporcionar essas tecnologias que permite o uso de maneira transparente da CPU, da GPU, NPU, e que é um acelerador para neural, né? um acelerador neural. Existem vários tipos de aceleradores FPGA, tem várias sopas de letrinhas, né? Tem VPU, NPU, TPU, o que tem mais hoje é aceleradores. Mas o ponto importante é conseguir desenvolver isso de uma maneira transparente, e que é chamada de computação heterogênea, que eu faço um único código para rodar em qualquer tipo de acelerador. Isso é sensacional porque você tem ganhos de produtividade no contexto de desenvolvimento. Não, isso me sensibiliza bastante, porque, né, falávamos antes, no passado, quando você tinha cabelo e o meu não era branco, a gente precisava fazer uma codificação que era mais próxima do hardware possível. E eu estou entendendo que os serviços, as APIs, permitem que se desenvolva e lá nos bastidores o processamento é distribuído para cada elemento que está disponível. É mais ou menos isso. É isso na íntegra, existe uma abstração muito alta. Nós hoje não devemos nos preocuparmos com esse tipo de informação. É legal saber como funciona, mas o esforço está justamente em criar a solução e para depois rodar em qualquer tipo de hardware passado, presente e futuro. Não, mas não só isso. Você tem um código que, se você vai rodar isso numa plataforma que tem CPU e GPU, roda. Se tem NPU e CPU, roda. Você não precisa se preocupar em gerar diferentes versões para diferentes plataformas de hardware onde vai rodar, né? Tão importante quanto a não preocupação com o tipo de hardware que vai ser processado tudo isso, é a exploração máxima no contexto de HPC, porque mesmo tendo uma... É assim, qual a diferença de um i7 de 2010 para um i9 de 13ª geração? Existem muitas primitivas de performance que acelera isso, e você não precisa se preocupar com nada disso. Falando de maneira muito simplista, um processador mais antigo, eu tenho que falar navio de grande porte. Com os aceleradores eu falo transatlântico. E isso gera um esforço energético menor, um menor tempo de processamento e, fora tudo isso, paralelizar. GPU, CPU, NPU. Então, eu não tenho nem a preocupação com paralelizar o processamento HPC, o código. Tudo isso acontece de maneira transparente. Há uma orquestração, a divisão de tarefas está embutido no processo. Uma hiper-orquestração. Não, puxa vida. Bom, e como é que vocês veem a evolução dessas soluções, das próprias soluções de vocês? O que tem em termos de avanço? O que a gente pode esperar? O que o mercado está precisando? Porque isso já explodiu, né? Se no passado o reconhecimento visual era uma curiosidade bacana, interessante e muito cara, hoje até já virou mainstream, né? Então, o que vocês imaginam da evolução dessas plataformas? Olha, Flávio, eu diria que já evoluiu bastante, mas ainda tem muito espaço para evoluir. É mesmo? Principalmente quando a gente olha, o mercado financeiro é um mercado que está mais maduro nesse sentido, mas a gente tem uma visão aqui de ser agnóstico ao mercado, né? Pensa em quantas interações, quantas transações você faz quando você levanta no seu dia a dia. Você se loga numa máquina, você passa numa catraca, você acessa seu condomínio, você tem um acesso de uma academia, se você trabalhar no segmento de transportes, você pode validar quem é a pessoa que pode ser o piloto daquele veículo, o acesso a um centro de distribuição, você pode desbloquear um locker de e-commerce. Então, quando a gente olha o universo de telemedicina para validar que aquela pessoa é a pessoa contratante daquele plano, quando a gente olha EAD, são infinitas aplicações, a gente vai passar aqui muito tempo se a gente for tentar explorar, mas acho que tem uma característica que, sendo agnóstico a mercados, o potencial ainda é muito longo. Então, assim, já avançou muito, mas ainda existe muito espaço para avançar em termos da utilização. E isso é importante porque a demanda de processamento para visão computacional e biometria facial precisa dessa performance técnica que a gente está discutindo aqui. Que agora chegou, agora a gente tem uma performance que chega nos 2, 3 segundos. Que viabiliza essa expansão. Ou seja, atividades transacionais a granel, né? Não só no financeiro, né? Você citou uma série de casos, né? Isso é o caminho e realmente vai trazer benefício muito grande. Eu já experimentei, dos sites de comércio que eu utilizo, está usando agora reconhecimento
biometria facial. Não vou usar reconhecimento facial, porque você já me ensinou a diferença. A biometria facial, mas porque eu acho que as autenticações padrão, como password e até mesmo um segundo fator, que é um SMS, são quebráveis, né? Já a biometria é muito mais difícil. É muito mais difícil de ser burlada e ela traz a experiência do usuário, que é aquele eixo de equilíbrio. Ela traz a segurança por ser um fator de inerência e ela também favorece o usuário em termos de experiência. E a demanda do usuário, né, o fortalecimento do usuário, o empoderamento do usuário, traz essa demanda muito forte, ele se sente mais seguro com o uso da biometria e a tecnologia de biometria realmente traz entrega para as empresas que interagem com esses usuários, esse polo de segurança. Então, a biometria ela se destaca muito por entrar nesse eixo de equilíbrio entre experiência de usuário e segurança. E num desempenho que agora é satisfatório, que junta a fome com a vontade de comer. Exato. Olha, o nosso tempo já estourou, mas o assunto não tem como a gente falar tão pouco tempo sobre isso. Eu aprendi pra caramba com vocês. Aliás, eu sou um dos maiores beneficiários do Papo Fácil, porque eu aprendo com todo mundo, aprendi muito com vocês. Eu quero que a gente possa, daqui a algum tempo, voltar a conversar. Eu tenho certeza que haverá novidades e novas coisas para a gente compartilhar. Vamos voltar a falar mais para frente? Com certeza, Flávia. A gente agradece a oportunidade. Foi um prazer falar contigo. Faço das palavras do Fernando as minhas palavras. Olha, super obrigado a vocês, a Intel por nos facilitar esse encontro. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Fernando Gomes, CEO da OIT, e o Alessandro Cabello, que é fundador da empresa. Super obrigado, até uma próxima conversa. Até lá!